Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Vamos continuar as partilhas da Escola na Divina Vontade, o estudo 56, Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a parte 2. Então, nós falamos sobre essa relação, né, que essa situação, assim, né, de pegar a palavra de Deus e interpretar, né, de um jeito totalmente humano, né, pegar e tirar todo o sagrado das coisas de Deus, né, nós falamos sobre isso, né, sobre o mal que é de pegar as coisas que Jesus fala, tirar o sagrado, né, tentar trazer para o jeito humano de pensar as coisas de Deus, né, essa contaminação, e como que isso tira como que fica, né, contaminada assim a vida das almas, né? A vida espiritual das pessoas fica contaminada assim porque elas acabam entendendo tudo errado, né? E acaba pensando assim também, só importa fazer caridade, porque se eu fizer a caridade já apaga meus pecados, então não importa os pecados que eu faço, porque eu estou também fazendo uma caridade para recompensar o meu ato. Então as pessoas pensam que Deus só quer isso de mim, que eu dê comida a alguém, que eu pague o dízimo, que eu dê as ofertas na igreja, que eu ajude no barraquinho de pastel, no barraquinho de bingo, que eu faça algum trabalho na minha paróquia. E tá bom, e não importa depois se eu me desligar dele e levar uma vida totalmente errada,
Mesmo que eu não faça coisas erradas, mas eu, assim, não me importo com ele mais, né? Desligo totalmente dele, só vivo pra mim. E dei minha semana toda só pra mim, pra mim. O domingo eu dou um minutinho pra ele, né? Então não importa mais nada. E as almas ficam, o espiritual nas almas fica totalmente assim, vazio de espírito interior. Ficam obras, mas vazias de espírito interior. E entende assim, não, Jesus não precisa de nada, ele está satisfeito, né? Que eu basta dar algo para o pobre e Jesus já vai ficar muito satisfeito comigo. E não se importa com o que Jesus pensa, né? Então, assim, e às vezes até dentro da igreja tem essa mentalidade, mas não importa se eu tenho um pecado pessoal, um vício que eu alimento, porque pelo menos eu estou indo na igreja, pelo menos eu estou fazendo uma obra de caridade, eu faço parte de algum movimento na igreja. E tá, a pessoa sente assim, o resto pode pecar à vontade, não tem problema. Então é uma hipocrisia enorme nos corações, né? Uma hipocrisia enorme que está causando os castigos. Ele está vendo essas hipocrisias nos corações e precisa castigar a criatura, né? Então, assim, trazem uma concepção também para as pessoas de que construir o reino de Deus, que o reino de Deus, que esse reino de Deus que está acontecendo, né? Que o reino de Deus está acontecendo pelas obras, pela caridade, sendo feita com o próximo, os direitos sociais das pessoas sendo garantidas. Então, esse é o reino de Deus acontecendo na terra, né? Que as pessoas tenham pão, que as pessoas tenham roupa, que as pessoas tenham um abrigo, que as pessoas tenham todas as condições para os seus corpos e o reino de Deus está acontecendo. Mas o reino de Deus é a palavra reinando, triunfando, é o reino da verdade. E isso não está acontecendo, porque a verdade precisa triunfar nos corações. Ou seja, as pessoas precisam ouvir, conhecer e amar a Deus. E viver essas verdades na vida, na prática, né? Fazer tudo o que Ele vos disser. Então, viver conduzidos pela palavra de Deus, né? Viver por essa palavra, né? Então, não adianta coisas externas, mas se elas não estão apoiadas nessa palavra, se elas não estão apoiadas nessas verdades, não adianta fazer muitas obras, mas se elas não são feitas por honra de Deus, pela glória de Deus, por amor a Deus. Se a pessoa faz aquilo ali para dizer que fez, ou porque gosta de fazer, para ter elogio, para receber o elogio, isso é terrível, porque as coisas têm que ser feitas só para Deus. Tudo que você fizer na igreja, tudo que você fizer, né, precisa ser por Deus, para que Deus reine nesse ato, para que Deus esteja ali recebendo os frutos desse ato, sejam todos dele, e que você não espere recompensa humana, que você não espere que você só vai fazer se alguém te elogiar, você só vai fazer se ninguém pôr uma pedra no seu sapato e não colocar nada que te imponha, que te atrapalhe, né? Que quando te pedirem coisas, você não vai querer renunciar para fazer aquilo. Então já mostra. É muito séria essa realidade. Muito sério. Precisa ser por Deus mesmo. E nada por nós, nada para nós. Mas precisa ser totalmente por Deus. Porque movido pela palavra de Deus. Eu vou fazer para Deus. Porque assim Deus quer. Sabe? Tem o jeito que Deus quer as coisas. Tem o jeito que Ele quer as coisas, né? Que sejam feitas, entendeu? Mas quando a pessoa põe os próprios interesses dela, ela tá contaminando aquele bem que ela tá fazendo. Ela tá pegando para ela o que ela fez. Ela está se sentindo vaidosa por ter feito aquele bem. Ela tá sentindo que ela que é boa, que ela é muito especial, né? E ela ainda olha para os outros e fala: eu sou especial porque eu tô aqui, fulano não presta porque não tá fazendo o que eu faço, porque não está aqui, então não merece, não presta. Então, aí Jesus vendo esse coração falando, mas você não está fazendo porque você fez pela sua própria força, está fazendo por causa da minha força que eu te dei. Então, assim, a gente tem que esvaziar de tudo mesmo, né? Até fugir de ocasiões. Eu estava pensando nisso hoje, Jesus amado. Porque assim, eu fujo mesmo, não gosto de elogio, não parece que a gente se sente até mal, porque a gente sabe que não foi a gente. Então, assim, na igreja, eu participo da liturgia, né?
E sempre tem alguém que fala, né? Tem um senhor, nossa senhora, sempre tem que falar e eu não ligo. Quando ele fala, eu só penso em Deus. Se a leitura, e ele fala da leitura, fala da minha voz no microfone, que ficou incrível, fica falando. Se lê muito bem, fala muito bem, fica falando da minha voz. E eu fico, é você, Jesus, é você. É Deus que leu. Se ficou bom e a voz ficou boa, foi a voz de Deus, foi a leitura de Deus, não teve nada meu. Então, no meu coração, lá no fundo do meu coração, eu já rejeito e sinto até um certo receio dentro de mim, porque eu sinto até mal quando alguém fica elogiando. Eu me sinto até mal. Por quê? Porque, nossa senhora, porque, nossa, não quero essa hipocrisia, não quero isso, não quero nada pra mim. Não fui eu, né? Então, assim, a gente não faz nada se não for a graça de Deus. E todos os dias, a gente tem que ficar esperto, né? De não deixar entrar no nosso coração nenhuma vaidade, nada. Nada a gente pensar que foi a gente que fez. Então, todos os dias eu tenho que estar com meu coração atento em Jesus para mim não pensar em mim, né? Em nada. Nem ficar me sentindo mal também, para não pensar em mim, não dar ocasião de ficar pro meu eu. No meu coração, eu nem preciso falar para a pessoa, eu não falo. Foi Deus fulano para todo mundo, não. Pode ter uma situação ou outra que eu possa falar, mas é muito difícil. Mas no meu coração, Jesus já sabe. Eu já direciono na hora meu pensamento para ele ganhar todo aquele elogio que aquela pessoa está fazendo, porque aquela pessoa está elogiando Deus em mim, não é eu. Se ela veio falar que a leitura ficou muito boa e a voz ficou muito boa no microfone, foi Deus que quis assim, foi Deus que possibilitou o microfone ser um bom microfone, a voz ficar boa, numa altura boa, o tom da voz ficar bom, né? A leitura foi bem executada, tudo foi Deus. Não fiz nada, só abri a boca, né? Tudo é Ele que faz, né? E se não fosse Ele, eu não ia estar nem lá na igreja, porque é Ele que me levou, é Ele que me deu saúde, é Ele que me acordou, é Ele que me deu vida, é Ele que me deu disposição, tudo foi Deus. Então, no coração da gente, a gente tem que saber disso, né? Tem que saber disso mesmo, para não nunca subir esse tamanco. Então, às vezes, Jesus até nos permite humilhações para não deixar a gente subir nos tamancos, não deixar a gente pensar que a gente fez alguma coisa, não deixar a gente se sentindo alguma coisa, né? Em nada, em nenhuma situação, né? Mas ser um nada, em todas as coisas ser um nada, desaparecer, né? Totalmente. Então, deixa eu ver aqui mais o que Jesus falou. Jesus, ele falou uma coisa muito importante sobre a liberdade do homem. Jesus está falando sobre a liberdade dos homens, né? Que às vezes a gente vê tanta coisa ontem mesmo. Parecia assim, gente, que eu visitei um outro mundo, que eu não era desse mundo, sabe? Não é porque eu me acho melhor do que ninguém, não. Mas é a verdade. Gente, o ser humano está perdendo. Aquilo que Deus fala no livro do céu, a gente sente a mesma coisa. Que a gente fica vendo o ser humano igual Deus vê, sabe? E o ser humano está perdendo a forma humana. Que Deus fala isso, Jesus fala isso no livro do céu, que o ser humano ele não está reconhecendo mais a sua imagem no ser humano. E ele te deixa ver também. Ontem eu fiquei boba que ele abriu esse véu, porque eu acho que eu estava tão anestesiada vendo as coisas, que eu nem. Se ele não pôr uma lupa, você não vê. Ele fez eu ver aquilo de um jeito, como se fosse colocado uma lupa para mim. Olha, filha, observe, eu quero te mostrar. E eu fiquei assustada. Eu tava vendo um vídeo, eu não sei lá, eu não lembro o que eu tava assistindo na TV. Mas é pelo YouTube, então sempre tem intervalo, né? Sempre tem intervalo, não. Sempre tem anúncio, toda hora corta por causa de anúncio. Gente, os anúncios, o que tava aparecendo, as pessoas desse anúncio que mostrava as pessoas, gente, não parecia gente. Eu fiquei assustada com o que eu vi, porque o sentimento que me vinha é exatamente esse, não parecia pessoas, não parecia gente. Porque as pessoas estavam mostrando propaganda de criança, de um produto para criança, um remédio para ajudar as crianças, acho que serve de repelente, alguma coisa assim. E mostrava uma criança que parecia essas crianças transgêneras que eles falam, que você não conseguia.
Você via, eu via que era um menino. Mas a forma com que ele era apresentado ficava deixando a desejar a nossa interpretação. E depois falava assim: para que o seu filho cresça e seja o que ele quiser. E mostra já uma visão dessa criança adulta. E era um homem com o cabelo bem grande, mas a roupa era um terno de mulher. Tava usando um terninho de mulher, parecia esses terninhos que professora usa, sei lá, né? Mostrando ele no trabalho dele, vestido como mulher, mas se você viu o rosto masculino, para dizer assim, para o seu filho ser o que ele quiser. Então, assim, é assustador. E depois uma outra propaganda também das pessoas, cabelos pintados de várias cores. E o jeito com que elas, a postura delas, não é só a aparência, é a postura, é o comportamento. Gente, não parecia que eu tava vendo gente. E eu fiquei assustada com aquilo, porque eu senti aquele sentimento muito forte. Eu fiquei assustada, falei assim, meu Deus, parece que eu tô num outro universo, parece que eu tô vendo algo assim fora da realidade. Eu não tô conseguindo ver essas pessoas como pessoas. Eu não tava vendo pessoas ali, entendeu? Como se estivessem desfiguradas, entendeu? Desfiguradas, né? Por que elas estão desfiguradas? Porque elas estão com uma cicatriz no rosto, sem braço, sem perna, não, nada disso não. Entendeu? Desfiguradas pela forma com que elas se transformaram mesmo, pela postura, pelo comportamento. Não é só aparência, é tudo. É o comportamento, é o comportamento delas nas propagandas. Tanto os homens como as mulheres, não sabia dizer mais. Os homens com comportamento totalmente afeminado na propaganda e misturado com as mulheres e cada um com o estilo mais estranho que o outro. E você fala assim, meu Deus, eu não conheço. O que eu tô vendo, eu não reconheço. O que que é isso? E aí eu fui perceber que era o mesmo sentimento de Deus que ele queria me passar, que é o sentimento que ele sente com o homem, com as criaturas. E eu estava assustada com aquilo que fez eu sentir, né? Foi muito forte, tanto que eu fiquei passando mal depois da propaganda. E doida para correr de novo e voltar pro vídeo rápido e passar o intervalo, né? Que às vezes eles não deixam você passar tão rápido, né? Um anúncio. E eu falei, meu Deus, que coisa, meu coração doeu tanto. Meu Deus do céu. Às vezes a gente vê essas coisas e fica, meu Deus, você não vai fazer nada, você vai deixar, né? Você vai deixar e assim o homem continuar desse jeito, né? Quando que você vai falar esse basta, né? Quando que você vai dizer esse basta? Mas ele vai e responde como ele respondeu no estudo, né? Ele falou, eu não fico dando bronca toda hora, não sou assim, né? Eu deixo eles à vontade para escolher o que eles querem, né? Eu deixo eles à vontade para escolher o que eles quiserem, na liberdade deles. Eu não quero nada imposto, né? E aí, o que que ele vai fazendo? Aí, às vezes, eu vou mandando cruzes. E mesmo assim, né? Jesus que administra, né? Porque pagou tudo diante da justiça, não deixando ficar nenhuma brecha, para a justiça não falar nada, né? Tá tudo na conta de Jesus, então, diante de Jesus, se Jesus está querendo distribuir como ele quiser, ele fica com direito, né? Da justiça, porque ele fez tudo no seu sangue, né? E ainda tem Nossa Senhora para dar para muitos ainda como garantia, para salvar muita alma, né? É incrível essa revelação de Jesus, ele é a justiça, né? Como ele resolveu com a justiça, né? E aí ele vai mandando cruzes, de vez em quando ele manda tudo que a gente merece. Manda ainda pouco, porque se dependesse dele não mandar ver nada, né? Mas precisa, porque a gente sendo sem cruz, meu Deus. Sem cruz aí fala, acabou a religião, acabou a criatura. E é verdade, e você concorda com ele. Não, Jesus, não pode ficar sem, não. A cruz é nosso resgate. Continue nos resgatando pela cruz, né? Então ele vai mandando as cruzes e luzes, né? E sentinelas, né? Para estar reparando. Usa das almas vítimas, né? Usa dos seus reparadores, né? Fala aos corações. Ele tem os seus meios de trabalhar, que são muito grandes, né? Entendeu? Mas é muito sério. É muito sério essa realidade que Jesus fala e a gente precisa falar. Tudo o que Jesus mostra, né? É muito sério. É muito sério. Então, assim, e principalmente com essas hipocrisias nos corações também. Por quê? Porque a pessoa fica se justificando, né? Nossa, mas eu faço um bem, eu tô pecando, eu tô envolvida com situações erradas, mas eu tô também fazendo um trabalho social, eu tô ajudando alguém, e a pessoa fica se justificando, eu tô fazendo isso porque é burrice ser honesto, né? Ser honesto nesse mundo é burrice, então eu tenho que sobreviver. E o ser humano está preferindo viver. Não quer perder a própria vida, está escolhendo viver.
está escolhendo viver. Então, o homem faz de tudo para não morrer. E se não morrer significa também negar os valores e viver uma vida de pecado, de trevas, a pessoa faz isso e ainda fala, eu estou fazendo isso pensando na minha família. Eu tô fazendo isso pensando no bem da minha família. Eu preciso viver nessa situação de pecado aqui e de me aceitar ser um pecador para mim, né, cuidar da minha família. Quantos não fazem isso? Traficantes, por exemplo. Criam a família deles, ajuda os filhos, quer dar tudo pro filho, quer que o filho tenha tudo e se justifica, mas eu sou um bom pai. Só que é um traficante, tá? E é um pecador, e ainda por cima tá levando muitos ao pecado com o tráfico que ele faz. Mata muitas pessoas a sobreviver, porque é uma briga de cachorro grande, é o mundo do tráfico, né? E, mas eu faço trabalho na comunidade, se alguém bater na minha porta, eu dou o alimento. E ainda se justifica com as suas hipocrisias. E Jesus vendo isso tudo, né? Aí Jesus faz o quê? Manda cruzes nessa situação, para a pessoa se salvar, né? Entendeu? De certa forma, manda cruzes também, para permitindo as situações também, né? Manda desapontamento para ela, muitas perdas, né? Muitas perdas. Às vezes o filho que vai ficar muito envergonhado com esse pai, a filha que vai ficar muito envergonhada com esse pai, né? Tantas situações, né, que a pessoa passa. E Jesus permite, para ver se a pessoa se converte, se arrepende. Mas tem que ser um arrependimento sincero. E o arrependimento, Jesus já falou sobre o arrependimento. O arrependimento não é assim, Senhor, perdão, mas lembra, Senhor, do que eu também fiz. Não existe isso. Não, Senhor, eu estou errado. É assumir que o Senhor está certo e você está errado. Não, Senhor, eu estou errado, mas assumir as coisas na ordem do que Deus vê. Sabe, do que eu fiz, Senhor? Nossa, além de eu ter, eu só tinha planos para minha vida, que não era o tráfico. Só tinha planos para mim, né? Olha o tipo de vida que eu vivi. Tantos jovens, Senhor, que eu também fui lá e tirei a vida na flor da idade deles, atrapalhando os seus planos na vida desses jovens, matando eles. Quantas mães estão chorando e estão desconsoladas, um pranto que ninguém pode consolar por causa de mim. Eu levei o luto a muitas famílias, né? Eu mantive medo nas pessoas, eu causava medo, as pessoas me respeitavam, não é por causa de mim, não é por causa de medo que tinham de mim, eu causava medo, entendeu? Então eu era trevas, eu não era luz, porque a luz não causa medo, eu era trevas, né? Eu era trevas, entendeu? Eu nunca tive pessoas do meu lado realmente por amor, por quê? Porque eles não viam amor em mim, só trevas. Então, tanta coisa que essa pessoa tem para refletir na vida, né? Tanta coisa que ela tem para viver, mas e mesmo assim, né? Quantos também se arrependem na vida, né? E começam a viver uma outra vida e falam assim, e não no fundo, não se arrependeu totalmente do que fizeram, porque queriam fazer o que fizeram, né? Queriam matar, estavam totalmente inteiros naquilo que estava fazendo. Então, a pessoa tem que assumir as coisas, não pelo sentimento, porque senão também ela não vai arrepender. Porque se ela olhar para o sentimento, ela vai falar, mas eu fiz porque eu queria, como que eu vou pedir perdão? Ela tem que pedir perdão porque ela desonrou a Deus, desonrou o mandamento de Deus, não amou o seu próximo, matando o seu próximo. Então ela cometeu uma desordem terrível, atrapalhando os planos de Deus, interferindo nos planos de Deus. O direito de tirar a vida do outro que ela não tem. Então ela quis ser Deus na vida do outro. Ela quis, nossa senhora, então ela tem que pensar no que Deus vê, aquele pecado, né? E se arrepender de verdade, mas nunca pensar assim: Senhor, agora que eu me arrependi, me sacrifiquei e passei a ter uma vida nova, eu quero recompensa e querer cobrar alguma coisa de Deus. Senhor, minha vida foi ruim porque eu fui abusada na infância, porque eu nasci já num contexto complicado, de muito trauma. É por isso que eu virei traficante, é por isso que eu vivi desse jeito e chegar se justificando diante de Deus, ainda culpando Deus pela vida que teve. Isso é errado. A pessoa precisa assumir a bronca. A gente tem esse germe do mal, da vontade humana, do pecado original dentro de nós, do fomes peccati, que tem que ser
Todos os dias a gente tem que pisar nessa cabeça. Tava reparando, até nas crianças a gente vê esse comportamento, né? Porque se a gente nasce com esse trem e tem que pisar nessa porcaria todos os dias, só que a criança tá na fase ainda de desenvolvimento, o adulto que tem que conversar com elas, entendeu? E ter toda a paciência. Mas eu tava reparando meus alunos. Eles põem uma letra errada, faz alguma coisa errada, a gente fala, tá errado, eu já te falei, tem que copiar aqui. O menino vira e fala assim, foi você que falou desse jeito. Você fica assustada com aquilo. Então, meu aluno a gente estava conversando do nada, meu aluno fez uma conversa, estava com uma conversa muito estranha, virou para mim e falou assim, tava brincando, ele falou brincando. Falou, eu vou te denunciar pro governo, hein? Vou te denunciar pro governo, hein? E falava isso toda brincadeira, ele falava isso. Falava para mim e pro outro colega. Aí eu fui e falei, de onde você tirou isso? Onde você ouviu isso? O que, professor? Vou te denunciar pro governo. Onde você ouviu isso? Ele, foi você que falou. Eu falei assim, tomei um susto. Foi o quê? Eu tomei um susto na hora. Eu falei, você tá pondo palavra na minha boca? Entendeu? Então, tipo assim, eu falei assim, como assim? Aí depois aí o colega desmentiu na hora. Eu falei assim, não, você tá mentindo. Isso não foi dito aqui, não. O colega falou. Aí foi falar, eu vi na internet e mudou a conversa. Então, se você vê assim, eles não assumem. Desde pequenininho a gente já tem que, né, chamar atenção e já ir ministrando, né, as coisas. Eles fazem as coisas erradas e falam que foi a gente que falou. Faz uma coisa errada e fala que foi a gente. Não quer dizer que a gente não possa errar e falar mesmo não, uma coisa ou outra, ensinar errado e, né, aí o adulto tem que admitir que falou mesmo, que explicou errado, que deixou a pessoa entender errado, né? Tem que admitir a verdade. Mas tem situações, gente, que é assustador. Aí você fica assim, desde pequenininho, eles não assumem que fez as coisas, culpa alguém, acusa. Assim, meu Deus, essa coisa tem que ser pisada. Essa cobra da nossa vontade humana, ela é nojenta, ela sem Deus é nojenta. Ela culpa Deus, ela culpa as criaturas, ela culpa todo mundo. A criança culpa o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia. Não estou dizendo que às vezes esse culpa está certo. Às vezes, realmente, tem criança aqui que fala comigo, falei palavrão, mas eu ouvi, tipo, foi ouvido do meu pai. O menino falou assim, meu pai fala. Você não tá mentindo. Foi honesto. Entendeu? Mas tem coisas que você fica observando, você fica assim, meu Deus do céu. Entendeu? Mesmo assim, mesmo se essa criança fala o palavrão, porque ouviu do pai, isso não vai justificar ela repetir isso. Só que ela não tem ainda essa ciência disso, ela é muito criança, está em fase de desenvolvimento, a gente tem que ter paciência, mas explicar, entendeu? Né? Mas o certo é, a pessoa não pode falar assim, eu roubo porque roubaram de mim. Eu mato porque também mataram. Mataram alguém da minha família, eu vou lá matar, né? Eu faço isso porque fulano faz também. Eu bebo porque fulano faz também. Eu uso droga porque o fulano... Ninguém quer ser réu da própria história. Assumir-se, entendeu? E diante de Deus é só a alma e Deus. Então ela vai culpar quem? O problema é querer culpar Deus ainda por cima, porque, né? O ser humano é assim, tem que achar um culpado menos ele. Só que quando a gente aponta o dedo é três para nós, né? Então é muito sério. Então o ser humano tem que se assumir. O arrependimento sincero é a pessoa assumir. Fiz errado. Fiz errado. Desculpa, perdão, né? Assumir que fez, sabe? Não ficar querendo culpar os outros, né? Então, mas será que arrepende, né? Foi uma pergunta, né? Será que arrepende a pessoa que fala assim, não, mas agora eu deixei tudo, deixei as drogas, deixei o tráfico, deixei essa vida, agora me entreguei para Jesus, aceitei, pensa assim, aceitei Jesus, tá tudo bem, né? Mas será que se arrepende mesmo? Então, arrependimento tem que ser sincero. E não é pensando assim, em lucro, né? O que eu vou ganhar se eu viver uma vida diferente? Para chegar diante de Deus, agora eu só tenho que me honrar, só tenho que me dar tudo, né? Não. É mais que obrigação dela. É mais que a nossa obrigação, né? Então é muito sério. E tem uma coisa que Jesus falou também no estudo muito importante para a gente entender, né? Sobre o que é ideologia.
né? Então, o que que é ideologia? Ideologia é o que a pessoa fala para si mesma. Isso é qualquer coisa. A ideologia é a interpretação humana, é uma auto-enganação, né? É uma auto-enganação, mas a pessoa quer alimentar aquela mentira que ela fala para ela mesma. Às vezes ela pode ler a palavra de Deus com essa ideologia, porque ela pode ler a palavra de Deus não ficando com o que Jesus fala, mas ela própria querer falar para ela mesma: não, não é bem assim não. Quando Jesus falou isso foi por causa disso, 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 nesse contexto, vamos trazer para outro contexto e tal. Se a pessoa já tem dentro de si uma ideologia, ela pega a palavra de Deus para confirmar ela mesma. Ela não quer se confirmar, ela não quer confirmar essa palavra e dizer: não, Jesus, o senhor está certo, tem que ser assim. Não. Ela quer que Jesus confirme ela. Ela quer que Jesus apoie ela. Então, ela pega a palavra de Deus ao seu próprio gosto, né? É o que fazem, é o que muitos fazem. Até pessoas que se dizem, né, cristãs, que fundam igrejas e que vivem uma ideologia, né? Defendem a homossexualidade e pega textos da Bíblia, distorcendo esses textos ao seu bel prazer para dizer: quando Jesus condenou esse pecado, quando Deus condenou esse pecado foi por causa desse contexto, nessa narrativa, mas tem várias narrativas diferentes e a gente precisa interpretar, tem que pegar a Bíblia certa. Aí ela vai pesquisar várias Bíblias, né? Porque ela quer conhecer a palavra de Deus e entender mais com profundidade a verdade, não. Ela vai buscar várias interpretações, várias traduções, para ver uma que é possível ela dar uma mexidinha ali e mudar aquela verdade. Porque vai ser a palavra certa que vai se encaixar no que ela quer defender. E ela usa a palavra de Deus para defender o pecado dela. E acha que está certo. Então, são ideologias, é o que a pessoa fala para si mesma, para se defender no pecado. Eu já vi isso, pessoas se diz cristãs, né, e que assumem mesmo essa vida homossexual, assume, não se arrepende, vive isso mesmo, né, sabendo que é errado, comunga, fala que comunga ainda por cima, e fala assim: mas se Deus condenasse isso, se Deus tá tudo bem o que eu tô fazendo, porque se Deus condenasse isso, ele tinha tirado a minha unção. Eu continuo cantando bonito, eu continuo tendo a capacidade de compor músicas bonitas. Então, se Deus condenasse isso, ele retiraria a minha unção. Ela quis falar isso para ela mesma, ela quis convencer de que o fato dela não ter perdido a unção para cantar, que foi um dom que Deus deu natural, que a pessoa recebeu esse dom, né, de cantar. Então ele pensa: não, se eu tivesse errado, Deus tiraria isso de mim. Mas se ele não tirou, não é sinal de que está bem comigo? Então a pessoa acha que isso justifica, que Deus está justificando o que ela está fazendo para mantê-la com. Mas Deus não tira o que ele deu. É a gente que não honra o que a gente. Não é fiel o que a gente tem. A gente não é fiel, né? A nossa herança, a gente não é fiel, né? Ao nosso compromisso. É o homem que fala diante de Deus. Por que Deus tem que tirar? Ele não falhou. Ele não falou no que fez, né? Deus não destrói essas coisas. Ele não destrói. O Lúcifer é anjo. Foi anjo. Então aquilo que ele fez, assim, se você for olhar pela ótica de Deus, o que ele fez permanece. Ele que destruiu, que escolheu o mal, né? E vive o próprio inferno em si. Mas o inferno é o estado que ele escolheu. Entendeu? Que não foi Deus que criou o mal. Não foi. Então, assim, o homem escolhe o mal e ainda se justifica em cima. É uma ideologia que a pessoa cria para ela mesma. São pensamentos que a pessoa cria para ela mesma. Entendeu? É o que a pessoa fala para si mesmo. Ah, eu fiz isso para sobreviver. Eu matei porque senão eu ia me matar primeiro. Ah, a pessoa vai criando um universo, né, de coisas para se justificar, né? Não, eu precisei
falar, fazer isso tal coisa, porque senão, não sei o quê, senão não... Políticos, aí eu precisei roubar um pouco, porque aqui se a gente não roubar um pouco, a gente é tirado do cargo, entendeu? Aí eu precisei me misturar com coisa errada, né, para me conseguir, mas tudo que eu fiz foi pensando em chegar a esse propósito de ter, né, caminho aberto para me fazer o bem para o meu próximo, e fazer projetos, não sei o quê. Mas eu precisei também participar disso e daquilo, ser conivente com isso, com aquilo, e vai criando um universo de ideologias. É o que a pessoa fala para si mesma, e elas fazem muito isso com Jesus. Fala para si mesmo. Não, isso que Jesus está falando aqui não está certo, não, por causa disso, disso, né? Jesus não, Jesus fala para mim outra coisa. Para mim, Jesus fala que não, que o importante é o meu coração, ele vê meu coração e que eu não acredito nisso que está sendo falado. Quantos preferem o seu eu, né? A ideologia do seu eu e fogem da verdade de Deus, porque a verdade de Deus não vai concordar com as nossas ideologias. A nossa ideologia que a gente tem de Deus, que a gente quer Deus conforme essa ideologia, quer Deus com essa visão ideológica, que é esse Deus que você já tem uma ideologia desse Deus. Não, Deus é muito humano. Deus não fala desse jeito, Deus não xinga, Deus não denuncia, Deus não diz coisas que deixa a gente mal, Deus não traz amargura, Deus não é um estraga-prazeres, Deus só fala coisas bonitas que faz a gente chorar, que faz a gente ficar consolado. Não, Deus não é desse jeito que fulano está falando, não. Eu vou embora, não vou ouvir esse povo não, que eles não sabem o que fala, porque estão pregando um Jesus que não é o Jesus. A pessoa tem uma ideologia até da forma que ela olha para Deus. Até o Jesus dela é uma ideologia, porque ela criou um Jesus à sua própria imagem e semelhança. E ela não aceita a verdade. Como é difícil Jesus falar, gente. É muito difícil Deus falar nesse mundo. É muito difícil. Porque não querem ver Ele, não gostam. E Ele faz a gente passar por isso. Pra gente ver. Quando a gente fala das coisas espirituais, a pessoa quer correr da gente. E Ele faz a gente sentir o mesmo que Ele sente. Tadinho de Jesus. Parece que ele é abrir a boca para falar. E não pode falar com qualquer um, não porque não queira, né? Mas porque o ser humano está com o coração fechado demais. E a gente vê isso e fala assim, meu Deus, quando Jesus fala, gente, só a verdade liberta. Vivendo a mentira da ideologia vai te levar ao quê? Ao precipício, a perder seu tempo. O mundo está te ensinando uma ideologia. Se liga a TV, ideologia. É tudo mentira. É tudo mentira, gente. O sobrenatural, a verdade, o espírito é que tem que dominar sobre tudo. E a carne cria sua ideologia. E a gente viver por ideologias é a coisa mais. Não, e não é. E sabe por que que é? É uma cadeia com flores. Porque o Senhor fala disso. Ele falou isso para uma beata, eu acho que a beata, que Jesus trouxe revelações para ela também, uma madre. E Jesus falou para ela que o caminho do mal é lotado de flores. Você acha que é coisa ruim que a gente vê? É bonito. Se a gente ficar vendo essas ideologias, se a gente tiver Jesus dentro de nós, você não vê, você não gosta não. Porque você sente até enjoo. Porque eu me senti enjoada. Enjoo. Mas antes eu não sentia assim. Então eu até ficava emocionada. Caía lágrima dos olhos com esses discursos humanitários aí, né? Abrace seu irmão, vive abraçando, vive, apoia o pecado dele, aquela coisa toda do abraço, do amor, da amizade. É lindo, cada um com o seu próprio pensamento. Vamos respeitar os pensamentos uns dos outros. Isso que é bonito, né? Isso que é uma vida verdadeira, né? O ser humano vivendo uns com os outros, construindo um mundo novo. O ser humano construindo esse mundo. E umas coisas que a gente ouve o tempo todo, olha, a diferença é linda. Vamos, nossa, umas coisas. E, né?
você chora pra caramba, fica emocionado. Não é coisa de se jogar fora assim. Você não joga fora. Mas quando você ouve Jesus, tudo pede a graça. E é isso que causa mal-estar nas pessoas, que as fãs de Jesus. Porque Jesus não fica pintando coisa colorida para ninguém. Jesus mostra as coisas como é. É preto e branco, né? Jesus não precisa disso. Não precisa de colorir a parede, né? E trazer uma fantasia para você. Ele te mostra a realidade. E quando você passa a ver com os olhos dele, as outras coisas parece que tudo vai perdendo, vai caindo. As vendas, é isso, sério. Tudo é teatro, tudo é enganação, tudo é mentira. E só fica, e a verdade, e você passa a amar a verdade. Então você tem sede da verdade, você sofre, porque você também quer o seu irmão, na verdade, né? Como se você quisesse gritar pro seu irmão assim: "Não, é mentira, isso aí que você tá vendo é enganação". É igual a pessoa no deserto. Ela tá com tanta sede, querendo achar água, tá sofrendo tanto, que ela vê uma. Como que chama, Jesus, aquele negócio que a gente vê quando a gente está no deserto? Como que chama aquela visão, meu Deus do céu? Não sei. Se Jesus lembrar, eu falo. Mas é tudo. Quando você crê aquilo ali, né? É uma ilusão. Vamos dizer ilusão de óptica, né? Vamos dizer que é uma ilusão de óptica que a pessoa tá vendo. Miragem. Uma miragem. Mas aí, gente, Jesus traz a realidade. Não tem coisa mais bonita do que ver a realidade. Eu sou tão grata a Jesus. Eu não me acho melhor do que ninguém, não. Não me acho que eu... Porque eu tava na mesma cegueira. Eu quero mesmo para meus irmãos. Eu quero chamar todo mundo para a realidade. Vem para a realidade, irmão. Vem para a realidade. É muito melhor. Vem ouvir Jesus. É melhor ouvir da boca dele. Vem ouvir da boca dele. Vem comer da boca dele. Venha comer alimentos verdadeiros. Não fica comendo mentira, não, irmão. Sai daí. Sabe, você quer sair, você quer tirar, puxar, tirar, né? Entendeu? E aí tem que te acalmar, filha. Seja o nada. Mesmo eu me restrinjo, eu deixo a liberdade da criatura, né? Não deixo essa verdade, esse desejo pela verdade também virar uma paixão, né? Esfria a cabeça, confia em mim, né? Eu tenho meu jeito, né? Eu envio as cruzes, aí você fala, que bom, Jesus, que bom. Mas você continua falando, quando ele, onde te coloca, você fala até falar que chega, até quando puder, né? Até quando ele permitir. Para abrir mesmo a cabeça do ser humano, a gente tem que falar mesmo, esmiuçar para abrir a cabeça dos nossos irmãos. Ô, gente, pode ser bonito, pode ter aplauso, pode ter like. Não, ideologia eca. Nossa, só de falar eu tô passando mal. Embrulho no estômago. São as ideologias. É o que a pessoa fala para si mesma. Credo, que nojo, que nojo. A pessoa ficar se enganando. Ela não quer a verdade, ela foge da verdade. Ela quer falar para ela mesma. Ela quer criar ela quer criar a ideologia dela. Meu corpo, minhas regras. Não aceito isso que Jesus está falando. Meu corpo e minhas regras. Não aceito. Tantas coisas o ser humano cria para si mesmo. Fala para si mesmo. Eu mando na minha vida. Eu é que mando na minha vida. Ninguém tem que me falar como eu tenho que ser, não. Eu posso ser do jeito que eu quiser, pintar o cabelo da cor que eu quiser, me vestir do jeito que eu quiser. Posso acordar sendo um homem se eu quiser, posso acordar sendo mulher se eu quiser, posso virar animal se eu quiser. Ninguém tem que me dizer nada. O ser humano é livre, livre. Somos uma cosmologia, todos se relacionam, está tudo interligado. Eu posso ser o que eu quiser. Posso me relacionar com o que eu quiser, até com coisas, objetos, com árvore, com animal. Não tem problema.
tudo é o amor, tem uma conexão, tudo é amor, tudo é minha essência. Eca, que nojo a pessoa ficar na ideologia é a mesma coisa que comer esterco, comer verme, comer porcaria, comer vômito. Vomita e come de novo, vomita e come de novo. Coisa nojenta mesmo, tem que falar assim, nojenta. Pra pensar na coisa mais nojenta que vier na sua cabeça, é isso e muito mais. É isso que é, gente, a nossa boca vomitando e ter essas ideologias e nossos pensamentos se alimentando disso. É comer verme, é viver de verme. E Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para essa vida. E é por isso que nos dá esses livros, para chamar a criatura para sua ordem original para a qual ela foi criada, ser filho e filha de Deus, imagem e semelhança de Deus. Vivendo de verdade, a vida verdadeira. Isso é a verdadeira liberdade. Se viver essas ideologias aí, a liberdade, eca, que nojo, que liberdade mais nojenta, horrível. A nossa alma não pode ser livre vivendo de ideologia, não. A nossa alma só vai ser livre se ela viver da verdade, se for Jesus nela. Jesus na veia para curar dessas ideologias demoníacas. E é isso que nós precisamos. É da palavra de Deus, porque é Ele que nos fez. Então Ele sabe exatamente como que nós devemos ser alimentados. Foi Ele que nos criou. Ele nos criou. E Ele não nos criou para isso, não. Ele não nos criou para essa vida miserável e falsa, não. Ele nos criou para uma vida plena. Plena, cabeça saudável, sem essas mentiras demoníacas. Cabeça saudável com a palavra de Deus nela. Boca saudável com a palavra de Deus nela. Coração saudável com os sentimentos de Deus nela. Nosso corpo foi feito para ser morada de Deus. E tem que mandar embora esses demônios dessas ideologias miseráveis. Tem que cair por terra. Isso não presta. Não presta. Então é muito sério. Muito sério. Por isso a melhor coisa que tem é quando Jesus nos aniquila, nos corrige para mostrar quem somos. Para ninguém pensar que é bom por si mesmo. Não somos bons. Deus é bom. Deus é bom. E Ele mostra o quanto somos fracos para a gente nos aniquilar mesmo, né? E esses escritos nos ensinam a ser esse nada. Mostra que nós somos esse nada. Que Deus é tudo, né? E é Ele que virá em nós, né? É Ele que virá em nós, vivendo em nós. Na ordem para a qual nós somos criados. Vivendo a vida verdadeira. Buscando os interesses dEle, se alimentando pelas coisas dEle. Pela palavra dEle, né? Entendeu? E não tem coisa melhor. Então, como que se vive na vontade de Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus? Quer dizer que a gente não vive mais? Ah, então é tudo uma porcaria. Então eu não posso me casar, eu não posso ter filho, eu não posso ter uma casa, eu não posso trabalhar. Porque isso tudo é mentira. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim. Ele vem viver em nós, por meio das suas palavras, né? A gente dá nossa vontade para ele. Ele vive tendo a vontade de Deus em nós. Ele vem viver em nós, né? Em tudo que nós fizemos, estando totalmente conectado com ele, fazendo por ele, por amor a ele, aceitando tudo que nos acontece, né? E entendendo a vontade de Deus nas coisas que nos acontecem. Isso também dentro da ordem que nós vivemos. O que que é a ordem? A ordem é seu estado de vida. Seja você, se você é um filho, você tem um estado de vida. Como filho, você tem pai e mãe, né? Se você tem o pai e a mãe vivos. Então, o que que Deus fala? Como que você vai ser um filho como Deus deseja, né? O que que Deus deseja para um filho? Por exemplo, cuidar dos pais na velhice, respeitar os pais. Então, você vai viver na integridade a sua missão de filho, né? Na honestidade, né? Ajudando os pais, né? Você não vai ficar ficando sem vergonha em casa, sem trabalhar, sem ajudar, também não, né? Folgado, querendo tudo na mão, né? Você vai crescendo e vai se responsabilizando também, né? Ajudando também nas contas, ajudando nas coisas, né? Normal, né? Vai trabalhar, no seu trabalho vai ser honesto, vai fazer as coisas, né? Da forma justa, vai ser justo, trabalhar até o seu horário de trabalho, não precisa exagerar na ordem, né?
Não precisa ficar favorecendo a maldade de ninguém. Ah, meu chefe abusa de mim, me faz trabalhar mais o dobro. Aí você não tá agindo com sabedoria. Então, a divina vontade vai te ensinar a agir com sabedoria. Então, se você está trabalhando, né, e a pessoa te explora, Jesus não vai permitir essa situação de pecado. Vai permitir também você sendo conivente com o pecado do seu chefe. Então, você vai ser honesto com ele e falar, eu vou trabalhar até o meu horário que está no meu contrato. Nem mais, nem menos que isso. Né? Vou fazer o que é justo, o que é correto. Ah, mas vão me mandar embora. Aí, paciência, se fizer isso. Fizer isso é porque não é um lugar bom para trabalhar mesmo. A pessoa, Deus não vai querer você trabalhar também com gente tão injusta assim, não, né? Então, ele vai estar te protegendo, né? Te mandar para um lugar que você vai trabalhar no seu horário, né? E tudo você aceita. Mas você falou a verdade para o seu chefe, não cortou aquela situação de pecado, não ficou alimentando aquela situação de pecado. Então, tá certo. Então, na divina vontade, a gente não alimenta pecado de ninguém, não. A gente é conivente, né? Vive na ordem aquilo que foi feito. Então, na divina vontade, você vive tudo. Toda, toda essa ordem, essa vida, né? Se, igual eu fui chamada para a divina vontade, noiva, sou casada. Então, eu tenho obrigações. Eu tenho marido, né? Eu tenho uma casa. Eu tenho meus compromissos, né? E Deus vai querer que eu seja honesta, íntegra em tudo que eu fizer. Mas eu não faço pensando para o meu marido me elogiar. Antes eu ficava ainda preocupada com isso, né? Mas aí Jesus vai tirando isso de nós, vai nos ensinando a ser um nada, a fazer tudo por Ele, né? Não, faço por Deus, né? Eu tô servindo, eu sou Deus ali servindo meu esposo, sou Deus ali servindo a minha família, né? Fazendo as minhas obrigações, né? E dá para fazer tudo. Tem um momento que você vai refletir, você vai partilhar, você vai ler, né? Ter equilíbrio. E tem um momento também, filho, vai trabalhar agora. E você vai fazer o seu trabalho, mas você não se desliga de Deus, em nada. Você vai lá fazer o seu trabalho sem ficar desligado de Deus, né? Então você vive na terra, né? Se você está na terra, né? Então você cuidando de pessoas, tendo pessoas à sua responsabilidade, marido, filhos, netos, né? Seja o que for na situação que você vive, né? Pai e mãe, né? Então você vai cuidar dessas pessoas o melhor possível, né? Cuidar dessas pessoas que Deus te deu, né? Para cuidar, né? Não de um jeito exagerado, fazendo ela ser dependente de você, né? De jeito nenhum. Imagina você, filho, né? E seu pai, mesmo você vivendo com seu pai, você tem os seus momentos com Jesus, só você e Jesus. E Jesus vai guardar isso também, né? Ah, mas eu tenho que estar com meu pai em todo lugar. Meu pai quer minha companhia em todo lugar e quer que eu fique conversando com ele o tempo todo. Se ele vai para a sala, eu tenho que estar com ele na sala. Se ele liga a TV, eu tenho que estar com ele vendo a TV. Se eu tô na varanda, eu tenho que estar lá com ele. Se sair, tem que sair com ele. Aonde o pai for, eu tenho que ir atrás. Não é assim. Jesus fala, opa, não coloca a criatura acima de mim, nem seu pai, ninguém, né? Então, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo que você vai estar na refeição com a família, no tempo que você vai estar assistindo a TV com a família, na igreja, mas também que você vai estar no seu silêncio, no seu quarto, né? Com Deus, né? Meditando a palavra de Deus. Então, tudo dentro de uma justiça, de uma ordem, de um equilíbrio. Não é sair dizendo sim para tudo que te aparecer também. É desse jeito, né? É tudo com moderação, porque você não vai deixar as criaturas apegadas a você, né? Dizendo sim para todo mundo o tempo todo, deixando todo mundo apegado e dependendo de você e querendo sua companhia 24 horas, não é assim também, né? Tudo tem um tempo. E você vai aprendendo a ter esse discernimento com Deus, né? Então, assim, tudo na mais perfeita ordem, né? E Jesus te usando, né? Naquilo que Ele quiser, sempre vai te usar, né? Sempre vai te mover, né? No trabalho, por exemplo, como que é no trabalho? Você vai ser honesto, você vai ser também verdadeiro, você não vai ser um falso, né, com seus amigos. Ah, perto do patrão, ai, pô, eu faço tudo o que o senhor quiser. E nas costas com os amigos fica lá, ó. Esse patrão é chato, né? Não presta, não vale nada. Esse homem, nossa, eu queria tanto que esse homem morresse, que viesse outro trabalhar nessa empresa. E ai, tô torcendo tanto para ele sair desse cargo e ter outra gerência. Você não vai ser essa pessoa. Você não vai ter comportamentos assim. Porque Jesus em você, tipo, quanto mais você conhecer Jesus, né, e ver como que ele é, como que ele se comporta, você não vai ter esses comportamentos desonestos, injustos, né? Não, né, você vai ter respeito. Jesus era respeitoso, né? Jesus era
Ele era também como que fala? Modesto. O que que é modesto? Você não vai ficar alimentando essas maldades, nem a dos outros, né? Contrário, né? Você não vai ficar tá evitando essas ocasiões, né? Vou ficar colado com o grupo da fofoca, né? Da maldade. Também não vou ser aquela pessoa chata, totalmente assim, no trabalho. Se me chamar para fazer um trabalho em equipe, eu não vou, porque eu gosto de fazer sozinho, não. Se te chamar, você vai lá e faz a sua parte e colabora na equipe e faz o que você tem que fazer. Você não tem que ficar bajulando ninguém. Ah, eu gosto desse, eu quero trabalhar com esse. Ah, esse aqui é isso, eu tenho que ficar enchendo também as pessoas de elogios para elas gostarem de você, ou ficar puxando o saco do seu chefe para ele gostar de você. Nada disso, você não vai fazer isso. Não precisa, né? Deixa Deus dar recompensa para o seu chefe. Não fique você dando recompensa, atropelando a divina vontade de você que não dá recompensa para ninguém, não, né? Não, né? Você vai fazer o seu trabalho e pronto, e não tem que ficar preocupado com elogio ou com perfeição, né? Se algo deu errado também, você foi imprimir uma coisa e sem querer uma coisa estragou, deu problema, né? Você não vai ficar com ódio dentro de você, com raiva, alimentando o sentimento, nossa, estraguei tudo, né? Umas coisas assim, não, entendeu? E situações, e ser verdadeiro, para não também alimentar situações errada. Se você puder falar com a pessoa, igual aqui na minha casa, hoje mesmo aconteceu isso. Né? Meu esposo que gosta de cozinhar no domingo, ele sempre gosta de fazer almoço para mim no domingo, né? E aí eu tava fazendo a carne lá, né? E eu fui lá na cozinha e acabei intrometendo no que tava fazendo, né? E eu entendi tudo errado o que tava fazendo. Ele tava fazendo um bife, só que ficou um pouco diferente. Eu achei que tinha posto farinha e ia fazer tipo empanado. Então eu falei, Bruno, você pôs pouca gordura na panela, né? A carne vai ficar crua, porque quando você faz empanada assim, você põe um pouco óleo. E ele achou ruim, não achou ruim, falou assim, ah, tá, vou fazer do seu jeito. Eu falei, não, não é pra fazer do meu jeito, é do seu, é porque eu lembro que é assim que você faz, é empanado, não é? E acabou que na hora que foi comer, a carne tava ruim, tava dura. Mas aí que a ficha caiu, não era empanado que tava fazendo, era bife mesmo. Ele só colocou um tipo de farinha diferente lá, que dava a impressão que era empanado. Mas ele não me falou isso, né? Ele não me falou. Mas tem coisa também que a gente não fica, sabe? O homem não fala mesmo tudo pra gente, não. Eles não falam, entendeu? E aí também ficar todo dia arrumando encrenca porque o homem não deu toda a informação, não adianta. É uma conversa que só gasta de energia e eu brigar com o homem, com o marido, para dizer, dê detalhe de tudo que você me falar. Essa conversa não dá em nada, né? Então, assim, beleza. Mas eu vi que ficou muito com raiva de mim. E Jesus pôs no meu coração que estava me culpando. Ele não falou, mas Jesus pôs no meu coração o sentimento dele, né? De que ele estava culpando, que deu errado, a carne ficou dura. E ele me culpou por causa do óleo. E então aí Jesus estava já me explicando a situação. Porque situações assim, falei, nossa, Jesus, se eu não tivesse falado nada, pelo menos se desse errado de qualquer jeito, poderia, né? Não ia culpar. A pessoa não ia falar assim, é porque você atrapalhou, porque você falou, e não sei o que. Eu falei assim, nossa, Jesus, que situação. E ele ficou fechado. Por causa disso, hein? Aí parece que a gente tá assim, às vezes parece que tem que ficar ouvindo, resolvendo coisa humana, coisas minúcias, né? Mas na hora, a gente não fica também alimentando na pessoa pecado, sabe? Porque a pessoa, alimentando na pessoa essa situação, você tá vendo? Você já resolve e corta aquilo para não dar brecha para coisa errada. Então, assim, eu vi que meu marido estava fechado com a situação, ficou bravo por causa da carne não ter saído do jeito que estava esperando sair, né? Eu fui e falei com ele. Só que eu conto tudo. Não fico assim também alimentando culpa em mim. Ah, estraguei tudo, foi tudo minha culpa. Ah, eu sou horrível, não fico. Eu falei, eu pedi desculpa para ele por ter falado do óleo. Eu falei para ele, o que aconteceu aqui foi simplesmente como que fala assim, mal entendido. Foi um mal entendido que aconteceu entre nós, né? Aí eu expliquei para ele que eu tinha visto, que eu tinha entendido, e depois eu percebi, contei tudo, detalhe por detalhe,
Falei assim, mas é bom falar, Bruno, porque essas coisas, vai alimentando essas coisas. E eu perguntei, você realmente tá chateado com isso? Ele falou. Pois é, Ruth, não era assim mesmo que eu ia fazer, não. Eu tava fazendo é bife. Eu não tava fazendo empanado. Nossa, sabe, Bruno, eu entendi tudo errado. Eu falei com você da gordura, Bruno, não foi para prejudicar. Eu falei com você da gordura por causa que eu pensei que é empanado, porque quando eu vi o bife, eu expliquei tudo. Enxuguei aquilo ali com ele e depois ele ficou quieto e depois ele ficou bem. E a cara dele mudou, né? É aquele semblante fechado que fica assim, pensando que quem comeu e não gostou, acabou. Depois ele ficou em paz. Então, assim, para não dar motivo de pecado. Ai, se essa mulher, entendeu? Eu fiquei pensando em Deus. Ai, essa mulher, nossa senhora, me atrapalha. Sei lá, né? Mas na hora você já corta aquilo ali. Você tem que cortar aquilo ali. Cortar, sabe? Não ficar alimentando esse tipo de coisa. Não ficar alimentando, já cortar. Entendeu? Se foi um mal entendido, esclarece para a pessoa, né? Esclarece aquilo ali, pronto. Se a pessoa não quiser acreditar, aí você respeita, porque é a liberdade da pessoa. Então, você tem um problema de desentendimento com alguém no trabalho, foi um mal entendido, e a pessoa tá, nossa senhora, horrorizada com a sua atitude, não tá entendendo nada. Esclarece, né? Tudo na verdade, né? Não pensando em você, para a pessoa ficar sua amiga, no meu caso, para o meu marido, né? Ficar depois, nossa, a Ruth é isso, a Ruth é maravilhosa, não sei o que, não. Se deu, é só para cortar na pessoa mesmo, não ficar pecando, pensando mal do outro, né? Entendeu? Então, às vezes a gente tem que ser assim também, instrumento de Deus, para esclarecer aquilo que ninguém fala, porque o que que é comum no mundo? Deixa para lá. Põe debaixo do tapete, ninguém esclarece, às vezes deixa uma situação passar, sabe? Porque pensa assim, deixa para lá, ninguém tem coragem de sentar e conversar, de resolver o problema. Porque descascar pepino não é fácil, né? E descascar pepino é morte, não é vida, né? Vamos dizer assim, né? Tem que ter uma morte de você mesma, mas vai gerar vida, né? É uma morte que gera vida, né? Gerou vida ali no meu relacionamento com meu esposo, entendeu? Gerou vida naquela conversa, entendeu? É uma luz que está sendo colocada, esclarecida ali. Eu falei com ele assim também, não fica chateado se não saiu tudo do jeito que eu esperava, não. Não tem perfeição, porque cobra de mim perfeição, e Deus não deixa, né? Nunca vai deixar você ser perfeito aos olhos de ninguém. Nem eu do meu esposo, nem do esposo pro filho, ninguém, né? Mas você resolve aquilo ali, para a pessoa não ficar remoendo, e aquilo virando rancor, mágoa, e a pessoa fica ali comendo aquela serpente, devorando aquela serpente, abrigando aquela serpente no coração dela, para quê? Aí você vai lá e pisa na porcaria da cobra, né? Então, assim, se a pessoa quiser continuar com a serpente, mesmo você falando para ela, que é tipo, ela que quer continuar com a ideologia dela, né? Não, eu prefiro ficar com o que eu pensei de você mesmo, mesmo você falando. Eu prefiro ficar com esse pensamento de treva, aí é paciência, porque é a liberdade, que Deus pode mover qualquer um, mas mesmo assim Deus deixa e respeita a liberdade dele, e te ensina a mesma coisa. Você não faz uma violência para a pessoa ouvir você, você não vai fazer uma violência, tiver que resolver uma coisa com um colega de trabalho, você não vai fazer uma violência e obrigar aquela pessoa, né? Não. Mas você esclarece, né? E aí aquilo, o julgamento é esse, a luz veio ao mundo e os homens a rejeitaram. Então qual que é o julgamento que vai ficar diante da situação ali? Não vai ficar mais o julgamento errado, né? A luz veio, mas aí se a pessoa rejeitou as trevas, depois ela vai entender que ela que escolheu as trevas. Ela não vai poder falar do outro, porque o outro esclareceu, o outro pediu desculpa, o outro explicou o que ele fez de errado e entendeu errado. Então depende, tem situações que deixa pra lá também, não é tudo não. Aí tem situações que se Jesus te ilumina e te mostra, filha, não deixa. Corta. Corta na hora. Não espera. Corta. Para a glória de Deus. Pensa na glória de Deus. Não é para você. Pensa na glória de Deus, né? Diante de uma situação que muitos casamentos, gente, no mundo, pensa assim, a gente, quando vive na divina vontade, vive por os bens universais, por interesses universais. Quantos casamentos, gente, a pessoa chega lá na frente, uma separação, mas são coisas assim. São coisas assim que parecem bobas, mas vão sendo alimentadas. O outro quer se justificar, né?
Ai, por causa de o que fulano fez comigo, eu também vou fazer isso e não sei o quê, e fica aquela vingança, e fica alimentando aquele ódio, e fica alimentando aquela raiva, né? Tantas coisas assim que as pessoas ficam alimentando. São serpentes lá no laguinho, que a pessoa fica jogando comidinha ainda por cima pra serpente engordar. Quando vê, virou anaconda, sabe? Gente, o trem é feio. E hoje em dia ninguém quer cutucar esses pepinos nas famílias. Ninguém quer descascar pepino, né? Por quê? Porque mancha as mãos. Não é fácil cutucar. Mas tem que tirar. Tem que tirar a cobra. Não pode ficar deixando a cobra lá. Não é cômodo manter a cobra na lama. Você mantém ela lá e tampa pra você não ficar olhando e não ficar incomodado. Quantas pessoas falam, não mexe nisso não, que vai dar problema. Não mexe nessa situação não, que vai dar problema. Não cutuca não. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. É claro que na divina vontade você não vai querer resolver tudo, você não vai ficar seu pai. Igual eu moro, né, tem minha casa. Eu não vou ficar ligando pro pai, pai, tem algum problema aí em casa? Vamos ter algum pepino para descascar, pai, né? Ficar procurando confusão, ficar procurando coisas que não tá é, no seu, que Deus não permite, Deus não colocou você naquela situação. Ah, filha, é você mesmo que eu quero que resolva. Não, isso é pequeno, né? Você só quer o que Deus quer, né? Só na divina vontade é o que Deus dispõe para você. São as situações que Deus dispõe. Mesmo assim, você não faz nenhuma violência. Tem a liberdade de cada ser humano e você vai respeitar. Você fala, se a pessoa vai ouvir ou não. Você não fica indo embora levando aquilo para casa. Ah, eu falei com o fulano no meu trabalho, mas não teve certo. E você fica alimentando aquilo. Ah, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Numa violência danada e cobrando de você se alguma coisa com a sua própria força, não, confie em Deus. Pelo menos na justiça de Deus você vai ver, você falou. Filho, você falou o que eu pedi. Tá bom. Aquela pessoa não ficou sem, na terra sem receber de alguém aquela informação. Né? Então, ela tem essa informação, né? Então, assim, você é pequeno e você aceita isso, né? Então, é aquilo que Deus te move. Às vezes, se Ele te dá a luz para falar algo para alguém no trabalho, beleza. Se eu encontrar com alguém em algum lugar, na rua, onde for, não depende. Não é questão de encontrar pessoas ou não para fazer os atos da divina vontade. É o interior com Jesus, é as conversas que você tem com Jesus, né? É essas verdades aprendidas e passadas para frente e comunicadas, né? Que Deus nos deu o meio para falar, né? Que a gente grava tudo e põe áudio, põe no YouTube para todo mundo vir e tá ali, para todo mundo que quiser, tá ali, né? Mas na vida, assim, você não ficou cutucando tudo e perguntando, alguém aí tá com algum problema, batendo de porta em porta meus vizinhos, perguntando se alguém. Pra mim, eu quero iluminar pessoas, porque não tem meta na divina vontade, não é uma coisa que a gente vê como que vê as coisas na santidade fora da divina vontade, na santidade humana, né? É até estranho falar santidade fora da divina vontade, não existe, né? Mas assim. O que que a pessoa que vive buscando virtude acaba vivendo, né? Aquela que é a virtude, que é a santidade humana, a santidade das virtudes, que é a santidade que os santos viveram e que é ensinada na igreja, né? Então, assim, na verdade, a santidade que é ensinada mesmo é você ser a imagem e semelhança de Deus, né? Que é você ter Deus habitando em você, né? Mas a santidade, né, das virtudes, a pessoa fica com meta, né? Ela fica com meta, "Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo." Ela quer correr atrás, ela própria quer se fornecer situações. Não, não é assim. E não pode interpretar a vontade divina desse jeito também. Achar que, então na divina vontade tem pessoas que pegam, aprendem a divina vontade e mesmo assim ainda coloca ainda a sua ideologia, o perigo da ideologia, até na santidade divina. A pessoa não abriu mão da sua ideologia. E não estou falando de ideologia agora, de pensamentos humanos de pecado, não. Mas ideologias ainda que é o gosto da pessoa. Ah, não, é que quando eu vivi na santidade humana, que eu não sabia que tinha santidade na divina vontade, eu vivi na santidade humana, eu aprendi a fazer regras, eu aprendi que eu tenho que criar regras de as 5 pedrinhas, rosário, jejum, isso e aquilo. Então, todos os dias eu tinha que cumprir, eu tinha que bater como se fosse uma meta.
de conseguir indulgência plenária, nos dias santos, de indulgência plenária. Então, a pessoa tem toda uma regra, confissão semanal ou mensal. Então, ela tem uma caderneta que ela anota tudo e vai ticando. Isso eu já fiz, isso eu já fiz. Rosário hoje eu rezei. Ela ainda leva para essas ideologias, ainda para viver na divina vontade. Então, ela não morreu para si, porque ela ainda carrega ideologias. E ela leva aqui para a divina vontade e fala, não, então na divina vontade eu tenho que fazer reparação. Então, eu tenho que procurar uma situação de reparação. Ah, eu tenho que reparar as dores de Jesus. Então, deixa eu ver aonde está tendo alguma ofensa para mim estar lá. A pessoa fica preocupada com ela própria mover as coisas, criar as coisas, buscar a situação. E na divina vontade você não fica procurando nada. É Deus que traz, você é um nada. Ele traz, não se preocupe que aquilo que for de Deus vai vir na sua porta. E é tudo, porque a pessoa acha que a divina vontade é só uma coisa que vai acontecer, que você tem que ficar ligado, senão ela vem a situação e você não faz a vontade de Deus, não. A divina vontade é tudo que você está vivendo. É tudo que você está vivendo. É tudo que você está aprendendo com Jesus, que é o mais importante. O que no seu coração está sendo entendido, o que a sua inteligência está processando do divino. O que a sua boca está conseguindo falar e processar do divino, que a sua mente está pensando e o seu coração. Então, é vida com Jesus, é você e Jesus. Porque o que você for fazer externamente vai ser resultado do que você vive com Jesus, do que você está aprendendo com Jesus. Então, se não tiver essa vida com Jesus, meu Deus, a pessoa vai tentar criar um monte de coisa da cabeça dela. E não vai adiantar. Como que é isso? O que a vida com Jesus vai me ensinar? Por exemplo, que as circunstâncias é a divina vontade que proporciona. E se não proporcionar, também é a divina vontade. Aí, por exemplo, eu tô aqui gravando, aí alguém me liga e fala assim, nossa, eu tentei te ligar e não consegui falar com você. Não consegui. Não consegui falar com você, Ruth. Aí eu vou ficar, nossa, não fiz um ato na divina vontade porque alguém me ligou e eu não atendi o telefone quando a pessoa me ligou. Ah, a pessoa tá nervosa comigo porque na hora que ela me ligou não deu para me atender o telefone ou eu realmente não vi o telefone tocar, sei lá o que aconteceu. Mas não atendi o telefone, Jesus não me deixou atender, não deu para atender. O que é a divina vontade? Não atendi o telefone? Opa, não faço nada que não permitir. Aceito. É a vontade de Deus. Não atendi o telefone naquela hora que a pessoa ligou. Quando eu puder, esclareço, fulano. Falo com a pessoa. Explico. Se a pessoa quiser alimentar a raiva e essas coisas, fazer o quê? Né? Você esclarece, seja simples. Fala para a pessoa. Não deu para atender, fulano. Né? Acabou. E foi aquilo que Deus queria no momento. Se não deu para fazer, também é a vontade de Deus. Agora, se a pessoa vive, né, de uma forma assim que ela não vê a divina vontade, por que que isso vai sair de uma vida interior com Jesus? Porque Jesus me ensina isso, do nada, né? É o que você conseguir fazer, o que não conseguir também é a vontade de Deus. Se dá para ajudar alguém, é vontade de Deus. Se não dá, também é vontade de Deus. Se estava em casa, quando alguém chamou na sua casa e você pôde atender, vontade de Deus. Se não deu para atender, vontade de Deus. Se te ligou e você atendeu, vontade de Deus. Mas se te ligaram e você não atendeu, também vontade de Deus. Então você não fica perturbado por nada. Porque você não espera de você, né? Você espera tudo de Deus e aceita tudo que Deus permitir você viver naquele dia e não permitir também, amém, a vontade de Deus. Você aceita o que acontece sem ficar você tentando mover essa circunstância, né? Então você vai aprendendo, né? As coisas, é tudo na hora de Deus, né? Tudo tem um para quê. E se a pessoa tiver uma vida interior com Deus, ela vai pensar nela, ela vai ficar mal. Nossa, a pessoa vai... E aí a pessoa aí vem o amor próprio, que aí Jesus ensina sobre o amor próprio. O amor próprio, a pessoa vai ficar assim. Ai, fulano vai pensar mal de mim, fulano, nossa, eu não consegui falar com fulano de tal. Ai, meu Deus, nossa, que eu pequei por não ter atendido o telefone. Eu não estava disponível. Ai, se eu fosse Jesus mesmo, eu estaria naquele momento ali. E a pessoa fica alimentando um monte de coisa e ela não vai ser o nada que Jesus pede e vai ficar se perturbando. E não deixa Jesus ir descansar nela, porque não vai poder descansar se a pessoa ficar perturbada e fica alimentando um monte de coisa. Entendeu? É complicado.
Então você aceita o que dá para fazer. Se no seu trabalho lá você guarda coisas no depósito e carrega por dia, sei lá, 300 caixas. Se naquele dia você estava com dor de coluna, né? Deus permitiu você estar com a dor de coluna. Posso tomar um remédio? Pode. Toma um remédio se tiver. Se a dor passar, beleza. E se não passar, beleza também. Vontade de Deus, você aceita. Ah, se naquele dia meu trabalho foi mais fraco, porque eu estava passando mal. Mas eu trabalhei e consegui carregar só as 200. É a vontade de Deus. Você não fica se doendo por causa disso. Ah, mas o meu chefe, né, me elogiou, falou que daria até uma promoção para mim se eu continuasse bem, carregando o valor recorde. Quem ultrapassar ainda o valor, você não fica procurando nada disso, entendeu? Se o chefe, não, mas o chefe mesmo é que veio, que gostou do meu trabalho, falou amém. Reconheceu o meu trabalho e me deu um outro cargo, amém. Ah, não deu nenhum cargo, não viu nada do que eu fiz. Acabou, entendeu? Então, assim, na simplicidade das coisas, né? Mas o mais importante é esse mover de Deus em você, né? Então, se você ficar toda hora preocupado também com coisa, com pessoas, com coisas que você tem que fazer, como você vai ver, né? Porque ouvir a palavra de Deus e meditar essa palavra para pôr na sua vida, precisa ter essa conversa com Jesus, né? Esse momento com Jesus, essa reflexão, que é o mais importante, justamente para aprender com ele, a pôr essas palavras na prática, né? Colocar na prática o que Jesus está ensinando. Então, não depende de muitas pessoas ou acontecimentos para você viver na divina vontade. Ou de você tentar mover as situações para te acontecer, para te proporcionar situações. A gente não faz isso, a gente não faz nada da nossa cabeça. Não põe a nossa opinião em nada. É o que aconteceu, o que ele te proporcionar. Se te proporcionou ir num aniversário, amém, né? Mas se de repente não era uma coisa tão importante assim, era aniversário de alguém que você nem conhecia, e você falou não, nem conheço. Não fica chateado achando que você tem que estar em tudo, não. Vontade de Deus, né? Entendeu? Meu marido hoje foi para uma tarde de louvor e nem falou nada comigo. Mas eu não senti de ir. É um compromisso que ele fez, eu fico em paz. Não é porque eu sou esposa dele que eu tenho que estar em tudo. Tudo que ele se compromete para fazer, porque ele toca, né? Ah, porque ele toca e é muito chamado para os lugares, eu tenho que estar com ele, eu tenho que estar com ele. Não, eu não fico alimentando. Agora, se Deus põe no meu coração, se for para mim ir, né? Depende da situação, né? Entendeu? Mas eu também tinha coisas com Jesus, porque que era pôr os estudos em dia, né? Da escola, fazer a meditação que eu ainda não tinha feito, né? Então, assim, tinha também meu compromisso com Jesus. Então, ele foi ter o compromisso dele e eu tô tendo o meu. E os dois estão tendo seu compromisso com Jesus. E você fica em paz. Entendeu? Você fica em paz. Você não fica, eu tinha que estar em tudo. E vai ficar se sentindo mal. Não, né? Se a gente viver preocupado em agradar o humano, a gente tá frito. Ah, Ruth, mas você não quis agradar o humano? Você não falou pro seu marido, você não explicou para ele lá da comida, do bife lá, você não explicou? Foi porque o Senhor próprio me moveu a falar com ele. Aquela situação me incomodou e eu vi que tinha que falar para não, porque você também não vai financiar, não. Essa palavra não, né? Você não vai alimentar situações, né, de pecado. Da pessoa ficar ali enfurecida, com raiva, pensando um monte de bobagem que não precisa. Aí você vai e explica para a pessoa. Se Jesus não pôsse nada no meu coração, não teria o que falar, né? Então, você fala. Você corrige na hora. Se você percebeu, bem. Se você não percebeu, amém. Para não ficar alimentando situações de pecado. O outro fica pecando, né? Pensa, nossa, que maldade. Ela prejudicou o que eu estava fazendo. Que maldade ela ter falado para me pôr mais óleo. Estragou tudo. Ela estragou tudo. Sabe? Essas coisas. Não foi para ele ficar bom para mim, bem para mim. E ele ficou em paz depois que eu falei. Foi bom ter falado. Você viu o que leva luz para a pessoa, né?
Tira do coração da pessoa aquela coisa que ela fica com aquele pensamento de trevas, pensando errado. Então a gente tem que ficar esperto com as coisas, né? Mas tem certas situações também que você não fica, meu esposo tá com a cara ruim, deixa eu ver o que que é. Ele deve estar alimentando, fica vendo pecado no marido toda hora. Jesus já me chamou minha atenção por causa disso, que eu ficava muito vigiando meu marido, preocupada de estar vendo pecado nele o tempo todo. E Jesus falou, não é assim não. Então tem situações e situações. É Ele que nos move, tá? Então, prestamos justos, verdadeiros e respeitosos. Então, você vai ver as coisas com os olhos divinos, né? E aproveitar as oportunidades que te deu. Eu tive uma oportunidade e aproveitei. Foi isso que eu tive. E você pode ser transparente, né? Não ter medo de se expor. Então, eu fui transparente com meu marido. Eu vi a situação, vi que ele estava com raiva, então eu vi. Se eu percebi, Deus está falando alguma coisa comigo. Então, eu sou a esposa dele, uma só carne com ele. Então, eu já vou lá e falo o que tem que ser falado. E fez bem para ele falar, né? Fez bem pro coração dele, porque você está dando Deus a Deus também, né? Para a pessoa não ficar pecando, né? Não ficar nela mesmo, tirar a pessoa do eu dela, né? Ela vai ficar lá no seu eu, lá nas suas trevas, né? Então, mas aí é tudo, né? Você sabe separar as coisas também, né? Você tá lá no trabalho e vê uma situação, você não vai ficar levando tudo pro lado pessoal. Ai, eu resolvi um problema agora com a pessoa, mas aí essa pessoa ficou muito feliz, ficou muito agradecida comigo e quer meu contato, e quer ser meu amigo, e quer estar conversando comigo, e você se preocupa em ter o telefone dela, em estar acompanhando ela, em ser um diretor espiritual para a pessoa, não tem nada disso não. Você falou algo para alguém que Deus te iluminou, você falou, tá falado, não precisa ser ali, você volta para casa vazio e não fica preocupado, né? Tem que desapegar das criaturas, tá? Entendeu? Então você tem que saber separar tudo, né? E aproveitar as oportunidades, mas com indiferença. Com indiferença a tudo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho.